Muito bom dia. O programa Mais Saúde vai tocar naquele assunto que preocupa a todos e principalmente nós mulheres: câncer. E ninguém melhor do que o nosso caríssimo, queridíssimo e amigo, né, o professor José Cláudio Casale, que é o chefe de serviço daqui de São Paulo de oncogenética do Hospital AC Camargo e também é professor de medicina da PUC do Paraná e da Universidade Positivo, ambas de Curitiba. Ai, que gostoso que você está aqui com a gente. Vocês não sabem o carinho muito grande estar aqui. Que é esse querido na vida da gente. E sempre tão disponível, vindo para cá, né, para assim, esclarecer mil dúvidas, porque são muitas, viu? Porque hoje a gente praticamente não tem quem não conheça alguém que esteja enfrentando um câncer de mama, principalmente, mas são tantos os tipos de câncer, né? Mas vamos centralizar nesse, tá? Vamos ver se a gente consegue contemplar mais ou menos essas questões. Que quando que nós podemos dizer que temos um câncer que é hereditário, doença congênita, hereditária e familiar, tudo isso é a mesma coisa? O que fazer se existe casos de câncer na família? Exposições ambientais, modo de vida, vícios, eles podem influenciar na predisposição ao câncer. E o que é aconselhamento genético e onde ele pode ser encontrado? Fica à vontade. Que maravilha, adorei. Primeiro, um prazer enorme te rever, estar aqui com você e com esse todo o seu público aqui, que é lindo. Então, acho que essa é uma dúvida que as pessoas têm muito frequentemente quando têm ou conhecem alguém que tenha câncer, né, um diagnóstico que já é um peso muito grande, a própria palavra, né? Mas pensar que aquilo ali pode ter uma raiz genética, que pode ter uma origem familiar, isso assusta às vezes as pessoas. E para isso que existe o oncogeneticista. O oncogeneticista, ele é a pessoa que vai esclarecer se aquele caso é o que a gente chama de um câncer esporádico, que é o câncer que acontece pela idade, pelo envelhecimento das células, em decorrência de todos os hábitos que a pessoa teve durante a vida, né? Fumar, tomar anticoncepcional, a própria dieta e todos os fatores que a gente sabe que influenciam o aparecimento do câncer, ou se é um câncer de causa familiar, que aí a gente passa a ter na família um risco para outras pessoas. Então, o câncer esporádico, ele não dá risco para outras pessoas, mas o câncer familiar, como é um traço genético, que eu brinco, gente, que é como se fosse um defeito de fábrica. A gente tem que achar na pessoa e depois eu falo, vamos fazer o recall da família, porque a gente vai procurar na família aqueles familiares que herdaram o traço genético e por isso eles têm uma tendência maior para terem câncer, e aqueles que a gente vai tranquilizar falando, olha, você não herdou nenhum traço genético, a sua prevenção serve essa prevenção que o governo recomenda. Já para os pacientes e para as pessoas que têm algum traço genético de família, o programa da prevenção tem que ser diferenciado. Então, é muito interessante porque, embora a gente esteja falando de uma doença tão mórbida, né, com tantas perdas, as pessoas sofrem muito com isso porque interrompem todo o seu momento de vida para tratar de uma doença e às vezes fazer químio, rádio, cirurgia, todos os tratamentos hoje que a gente tem. É um túnel que você entra que está vendo aquela luz e você torce para sair daquilo logo. Exatamente. Né? E é uma situação que a gente precisa cuidar. Porque a maioria das pessoas que tem herança genética, o câncer pode aparecer em idade jovem. E é essa que é a nossa preocupação. Existe um programa de prevenção hoje para cada tipo de gene alterado. Olha. Então, se eu tenho aquela alteração, vamos dizer aí, aquela mais comum exemplo da atriz Angelina Jolie, que acho que há uns 6 anos atrás relatou que era portadora de uma mutação genética da família, que era no gene BRCA1. Isso. Essa alteração genética aumenta o risco em câncer de mama em 85%. É um risco altíssimo, comparado com um câncer de 10% que as mulheres têm. Então, se eu tenho um risco 8 vezes maior, eu tenho que fazer 8 vezes mais prevenção do que eu faço normalmente. Com certeza. Então,
Identificar alguém que tenha um traço genético permite que a gente faça um programa individualizado. Muitas vezes começa na faixa dos 20, 25 anos e não aos 40, 50 anos como a gente faria normalmente. E existe uma periodicidade que é maior. Não são exames só anuais, muitas vezes são exames que têm que ser semestrais. Então, todo esse cuidado faz com que a gente possa monitorar bem a pessoa, trazer segurança, tranquilidade. Olha, você realmente não tem nada, seus exames estão todos normais, volta ano que vem com mais exames para a gente poder rever, e assim a gente vai fazendo acompanhamento. Então, existe um programa de alto risco que tem que ser adaptado para cada um. Nesse contexto, a gente precisa do aconselhamento genético. Então, o aconselhamento genético ela é uma ferramenta que o médico tem com formação em genética, e o oncologista muitas vezes faz esse papel, como é o meu caso, e a gente tem um processo de comunicação. Então, um pedido de um teste genético, ele não pode ser comparado com um hemograma, com um exame de glicose, né? Ninguém olha para um exame de glicose e fala, oh, meu Deus, eu estou com a minha glicose alta, né? Um teste genético, você está recebendo um resultado de um teste que pode te colocar numa posição de um alto risco, né? Então, é uma coisa que a gente precisa preparar a pessoa para esse momento, muitas vezes para ela não se sentir culpada de ter passado para os filhos. Tem tantos aspectos psicológicos e que a gente precisa abordar em termos de prevenção para realmente preparar essa pessoa para enfrentar o teste. Então, eu digo que muitas vezes que quando uma pessoa me procura e ela chega até o meu consultório, Gisele, ela já passou por várias barreiras antes. Muitas pessoas têm medo. Então, eu acho que um recado que a gente precisa passar para as pessoas é enfrentem. Não tenham medo, enfrentem o mistério, porque o mistério é que traz medo. Quando a gente conhece, a gente sabe com segurança que precisa fazer um programa de prevenção adequado para você, é muito melhor, porque você vai fazer um diagnóstico precoce, pode ser que a gente consiga, e isso é muito importante a gente falar, modificar o risco. Eu tenho a chance, quando eu sei que eu tenho um risco alto, de modificá-lo. Como? Estilo de vida. Então, se eu tenho uma balança que eu nasci com esse peso genético aqui, que é o familiar, que é o congênito, que é o hereditário, né, que é o defeito genético que está lá na minha família e que eu herdei, né, eu preciso colocar do outro lado da balança tudo que vai evitar câncer. Então, eu tenho que ter bons hábitos, eu não posso fumar, eu tenho que beber com moderação, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho um monte de coisas para contrabalançar esse peso. E para essa pessoa que tem risco alto, esses fatores são muito importantes. Nossa, mas essa balança que você fez foi maravilhosa, esse exemplo que você deu. Eu preciso botar pesos desse lado, porque imagina, se eu começar a colocar... Vou pegar um copo aqui, ó, meu peso genético, ó, tá? Imagina se eu começo a colocar aqui, desse lado, os maus hábitos, a má alimentação, a falta de exercício não pode. Eu preciso colocar aqui para isso daqui se compensar. Eu vou ter um peso, pegar seu copo, ó, ó, o exatamente, equilíbrio. O equilíbrio. Então, a gente consegue fazer isso. Olha que bárbaro. Hoje o aconselhamento genético ele é fundamental, ele precisa preparar as pessoas. É importante que as pessoas saibam que 1 em cada 10 casos de câncer é hereditário. Olha. Então, a gente precisa identificar dentro das pessoas que têm câncer, quem teve câncer em idade jovem, quem tem casos de câncer na família, né? A gente sempre vê um lado da família e não os dois lados, a gente vê cada lado separadamente. Então, eu não somo uma tia do lado do pai com uma tia do lado da mãe. Não. A gente olha cada pedaço da família separadamente, materno e paterno. Certo. Se uma pessoa tem 3 casos de câncer na família, em qualquer idade, de qualquer tipo, entre parentes de 1º e 2º grau, que são aqueles mais próximos, 2 casos de câncer, ou um deles com menos de 50 anos, ou um câncer muito jovem, a gente chama de jovem abaixo dos 40 anos,
deve procurar um oncologista, deve procurar um geneticista para saber se na família existe um traço genético e aí sim a gente fazer todo o programa de prevenção para mudar o filme. Exato. Vamos mudar o filme. Vamos fazer um plano de voo. Olha que bonitinho. Um plano de voo para você viver. Como que eu posso viver com segurança? O que eu preciso fazer para mudar esse risco? Mas entendam que a gente precisa de enfrentar. Isso. Tem que enfrentar. Essa é a deixa, é a dica, é como nós queremos terminar o programa, né? Enfrentar, porque aquilo que temos conhecimento é naquilo que a gente pode agir. É naquilo que a gente pode agir. Então, gente, acho que o programa Mais Saúde de hoje, o recado está dado, vindo de quem vem. Então, olha, é um grande programa que hoje vocês tiveram aqui conosco, tá? E sejam felizes, porque felicidade cura tudo. Amém! Amém! Meus queridos e queridas, o professor Casale vai estar várias vezes conosco, porque nós temos várias pautas interessantes que eu tenho certeza que você vai adorar. Então fica ligadinho aqui no Mais Saúde, que ela está assim de surpresa para você. Um beijo grande e até o próximo programa.